Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico com transmissão na plataforma multimédia JE-TV. O nosso convidado deste programa é Pedro Gouveia Alves, candidato à liderança da Associação Mutualista Montepio Geral pela lista D, nas eleições que terão lugar no próximo dia 17 de dezembro. Olá, Pedro. Olá, bom dia. Bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Teve esta iniciativa de se candidatar à Associação Mutualista. Com que proposta concretamente? Tem falado em 4 pilares, quer desenvolver os pilares da sua proposta? Em primeiro lugar, agradecer o convite e depois dizer que nós estamos muito motivados para este projeto e para estas eleições. É um momento importante de participação associativa. Nós temos que contrariar a ausência de participação associativa na Associação Mutualista, que, por exemplo, nas últimas eleições em 2018 levou a que apenas 43 mil dos mais de 500 mil associados com direito a voto votassem. Portanto, desde logo, a nossa lista D procura uma participação ativa dos associados na vida da sua associação. Apresentamos aos nossos associados 4 pilares de desenvolvimento do nosso programa. Desde logo, valorizar, depois qualificar, desenvolver e inovar. Valorizar porquê? Porque é necessário que a Associação Mutualista deixe de perder dinheiro com as suas subsidiárias, com as suas participadas, que valorize os seus ativos, desde logo os imóveis que tem na sua carteira, as participações financeiras que detém na banca e seguros, nas sociedades gestoras de fundos de pensões e nas sociedades gestoras de fundos de investimento. E, portanto, tudo isto ao serviço dos associados, no sentido de valorizar a associação. Desenvolver as modalidades mutualistas, procurando seguir as diversas fases do ciclo de vida das famílias. Desde logo os jovens, depois a população ativa, a classe média, a grande classe média portuguesa de vida ativa, que depende do rendimento do seu trabalho, e depois a população mais sénior. Na parte da qualificação, nós queremos qualificar a Associação Mutualista no lugar que lhe pertence, que é a de maior instituição da economia social em Portugal. São 600 mil associados. Nós sabemos que as instituições da economia social muitas vezes não têm o grau de profissionalização que lhes é devido. A Associação Mutualista, sendo a maior e tendo estas responsabilidades de gerir um ativo de mais de 3.500 milhões de euros, tem naturalmente de se profissionalizar com gestores profissionais e com pessoas com visão e também com cultura mutualista. Na parte de inovar, a parte de inovar passa muito pela inovação na oferta. Nós temos que voltar a rever o nosso regulamento de benefícios, as nossas modalidades mutualistas, trabalhar com a tutela no sentido de readaptar as modalidades mutualistas ao nosso tempo. E, portanto, são estes os 4 pilares da nossa candidatura. Vamos então explorar cada uma delas. Quando fala em valorizar os ativos, estamos a falar do banco, da seguradora, falou também dos imóveis, que há uma parte da mutualista que não está propriamente em situação deficitária, mas o banco e os seguros têm contribuído negativamente para os resultados da Associação Mutualista, confirma isto. Sim. Como é que pretende valorizar esses ativos? Bom, em primeiro lugar, imprimir rigor na gestão e rigor na prossecução dos planos de negócio. Ou seja, os planos de negócio, quando são formulados, são para ser cumpridos. E quando não são cumpridos, naturalmente, aquilo que nós pretendemos é uma proximidade grande sobre a gestão destas participações, nestas participadas, no sentido de poder corrigir aquilo que há a corrigir. Porque o banco, as seguradoras, as sociedades gestoras não têm margem dentro do grupo Associação Mutualista para ter resultados negativos. Nós temos de inverter esse ciclo de resultados negativos no grupo a todos os níveis e a todos os títulos. Relativamente aos imóveis, na realidade os imóveis fazem parte do balanço da Associação Mutualista, mas nós temos uma carteira de imóveis com algum significado
que não estão de todo valorizados, ou seja, a sua rendibilidade é zero, ou às vezes até é negativa, uma vez que não foram desenvolvidos os respectivos projetos, e a Associação Mutualista, na vez de terem rendibilidade com esses imóveis, tem custos. Tem custos na sua manutenção, tem custos do facto de ter que pagar os impostos respectivos relativamente a esses imóveis e, portanto, não os valorizando, aquilo que há a fazer é, das duas uma, ou existe capacidade por parte da Associação Mutualista em empreender e desenvolver esses projetos relativamente aos imóveis que estão estagnados e estamos a falar de terrenos, estamos a falar de... Mas qual é o projeto que tem para os imóveis? É reconstruir? O projeto para os imóveis vai passar por... arrendar? O projeto para os imóveis vai passar por fazer uma análise muito detalhada sobre os imóveis para os quais a Associação Mutualista tem capacidade de desenvolver projetos e de os colocar no mercado de arrendamento, para que, a partir daí, consigam uma yield, consigam um rendimento que seja adequado para a Associação Mutualista enquanto detentora dos mesmos imóveis. Aqueles que não tiver capacidade têm que os alienar, porque não pode continuar com imóveis com rendimento zero na Associação Mutualista. Vamos agora fazer um breve intervalo, Pedro. Voltamos já, porque vamos desenvolver alguns dos pontos que acabou de dizer nesta primeira fase. Muito obrigada. Obrigado. Estamos de volta com a entrevista a Pedro Gouveia Alves, candidato à presidência da Associação Mutualista. Olá, mais uma vez. Pedro, há bocadinho falou do problema da execução dos planos de negócio. Quer-me explicar qual é que é o impacto que isso tem nas contas da Associação Mutualista, o facto de não haver essa execução? Tenho ideia que já falou noutros fóruns sobre o facto da não execução dos planos de negócio gerar imparidades. Não consegui perceber essa ligação, se me pudesse explicar a mim e aos telespectadores. Sim, muito obrigado e agradeço a pergunta, uma vez que me permite dar um esclarecimento sobre a forma de valorização destas participações no balanço da Associação Mutualista. A Associação Mutualista, naturalmente, olhando para estas participações como participações estratégicas na prossecução das suas finalidades mutualistas e de proximidade das pessoas, encara que, nomeadamente, as participações no banco e nas seguradoras são estratégicas e, portanto, nesse sentido, assume uma política contabilística de valor de uso e não de utilização de múltiplos de mercado para a valorização das suas participações. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, em primeiro lugar, o banco e as seguradoras não estão à venda. E, portanto... Também não está a pensar em abrir o capital, não, pelo menos no curto prazo? Não de todo, pelo menos enquanto não houver uma proposta de valor para eventuais parceiros de capital, porque neste momento não existem ainda essas condições de apresentar uma proposta de valor para parceiros de capital. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que sempre que não houver cumprimento dos planos de negócios nestas participações, o valor de uso pelo qual é registado no balanço da Associação Mutualista sai prejudicado. Porquê? Porque, no fundo, aquilo que se faz é uma atualização dos cash flows futuros relativamente a cada uma das participadas. A sua capacidade de gerar valor no futuro é atualizado ao momento presente e, portanto, isso corresponde, digamos, que à valorização de cada uma das participações no balanço da Associação Mutualista. Sempre que não houver cumprimento dos planos de negócios, fica prejudicado o que é a possível apreciação, até por parte dos auditores externos, da capacidade de cumprimento dos planos de negócio seguintes. E, portanto, obriga a gerar, os auditores impõem desvalorização de imparidades, nesse caso? Neste caso... Na desvalorização do ativo e a constituição de imparidades. O auditor externo aprecia aquilo que é o valor de uso que foi calculado pela Associação Mutualista, pelos serviços da Associação Mutualista, e tem uma visão crítica sobre a capacidade de cumprimento desses planos de negócio e também tem uma apreciação crítica sobre o valor de uso que é calculado e, portanto, faz os respectivos ajustamentos ou sugere os respectivos ajustamentos. Explica os mais de 800 milhões de imparidades que a Associação Mutualista teve que registar para o valor do banco a pedido da Pricewaterhouse. A pedido da Price, como auditor externo atual, e a pedido da KPMG, como auditor externo anterior, onde também foram constituídas imparidades. Mas não tantas como na Price. Eu diria que o registro de imparidades foi mais ou menos equitativo nas duas vigências dos dois auditores externos. Aqui a questão é a seguinte: uma imparidade não é uma perda definitiva.
Nós temos que olhar para uma imparidade como o que decorre de uma gestão sã e prudente de um balanço, da apreciação do património a cada momento. Então acredita que vão ser possíveis reverter essas imparidades Acreditamos acreditamos e têm de ser, de uma forma muito vincada, têm de ser revertidas essas imparidades no futuro, a partir do momento em que sejam cumpridos os respectivos planos de negócio. Porque a partir do momento em que há provas de que a gestão consegue cumprir com os planos de negócio e esses planos de negócio apresentam resultados positivos, bom, então aí começa a haver condições para, pelo menos, não constituir novas imparidades. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, muito importante. O valor atual de cada uma das participações é calculado com base numa taxa de desconto que acaba por ter uma referência, que é a referência de investimentos em ativos com as mesmas, com a mesma oportunidade ou com os mesmos custos de oportunidade. Isto quer dizer o seguinte, quer dizer que quando a rendibilidade de capitais próprios de cada uma das participações for igual ou superior ao valor da taxa de desconto, nós podemos reverter imparidades. Quando isso não acontecer, ou não constituímos novas imparidades, ou então temos que reforçar as imparidades. Isto coloca uma exigência grande. Isso é um grande desafio. Coloca uma exigência grande à gestão de cada uma das participadas, no sentido de adequar a rendibilidade de capitais próprios àquilo que são as exigências de remuneração de capital por parte de um qualquer acionista. E, neste caso, estamos a falar dos associados e da associação mutualista, que é um acionista, neste caso, na relação com as suas participadas, como se fosse um outro qualquer acionista, em termos daquilo que procura no que diz respeito à rendibilidade dos capitais que estão alocados. A banca não está com rentabilidades muito... A banca, no geral, não tem rentabilidades muito altas. Como é que o Montepio, que tem tido prejuízos, que vai conseguir, o banco, vai conseguir corresponder a esses desígnios do seu acionista? Nós estamos em crer que existem condições para reverter este ciclo negativo, nomeadamente acelerando as soluções, acelerando em primeiro lugar as soluções que permitam retirar do balanço do banco os ativos improdutivos. Nomeadamente, mas isso implica capital, isso implica haver capital no banco. Para isso, quem é que põe lá o isso capital? Implica, acima de tudo, isso implica, acima de tudo, uma estruturação desses ativos no sentido de encontrarmos no mercado investidores que existem e que alguns são especializados nestas áreas, no sentido de nos poderem ajudar a reforçar com capital para retirar estes ativos do balanço. Agora, para isso é preciso tempo. E a estruturação de uma operação de carve-out destes ativos improdutivos do balanço do banco essa estruturação implica que haja tempo para recuperar esses ativos. De modo a que o banco não incorra em perdas pelo facto de estar a retirar estes ativos do balanço. Já houve outras experiências no mercado português, algumas, nos mercados internacionais, algumas também bem-sucedidas, que permitem que depois a atividade corrente gere os respectivos resultados e consiga remunerar o capital de forma adequada. É assim, é preciso tempo, claro que é preciso tempo. Mas é preciso também uma grande determinação na execução deste objetivo. Vamos para outro intervalo e quando voltarmos vamos falar dos projetos para as residências e para os outros projetos que têm em mente fora da área financeira. Obrigada, até já. Bom dia, estamos de volta com a entrevista a Pedro Gouveia Alves, candidato à presidência da Associação Mutualista, líder da lista D. Obrigada, Pedro. Tal como falámos há bocadinho, eu vinha agora pedir se me podia falar, porque temos pouco tempo, sobre os projetos não financeiros, da área não financeira da Associação Mutualista, nomeadamente as residências, os planos que tem, quer para a saúde, quer também para os cuidados continuados, e falou recentemente numa proposta de hipotecas invertidas. Quiser-se explicar um bocadinho qual é que é o seu plano para esta área que é tão importante na Associação Mutualista? Obrigada. Muito bem. Vamos mais uma vez ao fundamento da Associação Mutualista e àquilo que é ao papel que a Associação Mutualista deve desempenhar na sociedade portuguesa. Sabemos que o sistema de segurança social público não vai acorrer a todas as necessidades da população, nomeadamente da população ativa
e da população pós-ativa não vai acorrer a essas necessidades e a Associação Mutualista deve posicionar-se, aliás, tem o seu lugar cativo, diria, no mercado português, na sociedade portuguesa, nomeadamente nestas áreas de cuidados e de proteção às pessoas e às famílias. No caso das residências Montepio, as residências Montepio são hoje o maior operador de residências séniores em Portugal. Tem um papel muito importante a desempenhar e tem desempenhado no complemento à rede pública de cuidados continuados. No entanto, achamos que, sendo um importante ativo da Associação Mutualista, deve trabalhar no sentido de privilegiar os associados no acesso às residências Montepio. Isso não acontece hoje. Não acontece porque uma parte muito significativa, eu diria a maior parte, da capacidade instalada das residências Montepio está alocada à rede de cuidados continuados. Neste sentido, aquilo que nos propomos fazer é fazer uma revisão global sobre esta atuação e sobre esta estratégia, no sentido de alocar mais capacidade instalada das residências Montepio aos associados em primeiro lugar. Ora, para isto, e naturalmente que uma rede de residências e os cuidados que comporta tem um custo significativo e, portanto, neste sentido, aquilo que nós procuraremos fazer é, no seio das modalidades mutualistas, nomeadamente as modalidades mutualistas de poupança, de capitalização, permitam ter um misto de capitalização, portanto, de poupança, com a afetação desses recursos dos associados à possibilidade de poderem vir a usufruir de residências na altura pós-ativa. Portanto, nós encaramos, enquanto lista D, que a longevidade a que nós temos vindo a assistir, o aumento da longevidade a que nós temos vindo a assistir na sociedade, não é um problema. É uma conquista da ciência, da sociedade, e agora o grande desafio é como dar qualidade de vida às pessoas quando as pessoas vivem mais tempo. Ora, isso tem que começar de muito cedo. Tem que começar na altura em que as pessoas estão a trabalhar e em que nós nos propomos apresentar soluções para que um dia mais tarde que tenham necessidade de acorrer a estes serviços possam ter, digamos, o capital suficiente para que isso aconteça. Isto, por um lado. Por outro lado, também nos propomos fazer uma outra coisa. E eu diria que esta é uma grande inovação que nós apresentamos aos associados no nosso programa de candidatura. Já existem nos países anglo-saxónicos e nos países nórdicos diversas soluções no âmbito daquilo que se chama o reverse mortgage, ou hipoteca invertida. Cada vez mais, e nós sabemos isso pelas estatísticas, Portugal é um país de proprietários. Sabemos que houve uma crise no mercado de arrendamento na década de 80, na década de 90, houve um crescimento, um boom enorme na construção de habitação, portanto, no mercado residencial, e isso levou a que praticamente todos os portugueses, ou quase todos os portugueses hoje daquela população ativa entre os 30, 40, 50 anos, são proprietários de habitação. Sabemos que numa fase pós-ativa, para melhorar a qualidade de vida com uma redução dos rendimentos que decorrem das reformas, não é? Das pensões, o que é que acontece? Acontece que a população ganha menos dinheiro na altura que se reforma, mas precisa de mais qualidade de vida, precisa de um esforço adicional do ponto de vista financeiro em termos de repor a sua qualidade de vida. Mas isso propõe concretamente o quê? Que as pessoas entreguem as suas casas? Propomos que, por via daquilo que é já hoje a competência existente no seio do grupo Associação Mutualista, nomeadamente por via dos cuidados oferecidos por via das residências Montepio, esses cuidados possam ser, de alguma forma, suportados em termos de custo com o património dos associados. E neste sentido, no sentido de esse património poder ser utilizado quase como conta corrente por via da prestação desses cuidados de saúde, sendo que mais tarde os herdeiros legais, se quiserem exercer o seu direito de transmissão dos imóveis por morte dos seus proprietários, o possam fazer com, digamos que, preferência na aquisição dos imóveis. Isto vem responder a um tema que é cada vez mais recorrente, que é a procura, junto do seio familiar, da população ativa, de ajuda por parte
das pessoas da vida pós-ativa, que fazem parte do núcleo familiar, e em que muitas vezes a população ativa não tem capacidade de rendimento suficiente para poder acorrer a esta necessidade das pessoas mais séniores. E, portanto, isto também é uma forma de ajudar a população ativa a cuidar dos seus familiares. Portanto, isto em Portugal não se tem seguido por este caminho. Achamos que podemos desenvolver soluções desta natureza, porque isto acaba por corresponder àquilo que são as necessidades das pessoas em Portugal, e, enfim, e sabemos que a classe média portuguesa não oferece rendimentos com um nível adequado para manter a sua qualidade de vida. Portanto, isto achamos que é uma boa solução. Entre outras soluções, achamos que esta também é uma boa solução para responder às necessidades dos associados. Muito bem, muito obrigada. Vou só fazer mais duas pequenas perguntas que eu pedia que fosse breve. Uma delas era como é que estão a pensar levar a cabo o plano de convergência da Associação Mutualista. A ASF chumbou, não aprovou o plano de convergência. Quando é que isso também é uma das metas da sua candidatura? E, por fim, queria já agora perguntar se no dia 17 de dezembro se ganhar ou não ganhar, se continuará nas suas funções, quer de administrador do banco, quer de presidente do Montepio Crédito. Bom, começando pela primeira questão, talvez começando pelo fim. Naturalmente que existem incompatibilidades de funções e quando ganharmos, como eu acho que vai acontecer, porque considero que há necessidade de operar uma grande mudança em termos de gestão, nomeadamente de regeneração da gestão e de profissionalização da gestão da Associação Mutualista, os associados terão em conta as nossas propostas na hora da verdade. Portanto, existe incompatibilidade de funções. Naturalmente, não poderei continuar a exercer as funções, até porque são incompatíveis e existiriam conflitos de interesses que teriam que ser naturalmente sanados, e neste caso em concreto, ao assumir a presidência da Associação Mutualista, não poderei continuar na administração do banco, nem na presidência do Montepio Crédito. A outra questão, recorde-me... O plano de convergência. Sobre o plano de convergência. Isto tudo tem na sua gênese alguma dificuldade de diálogo que nós temos vindo a verificar, alguma dificuldade de diálogo com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem que perceber exatamente qual a gênese da Associação Mutualista e do mutualismo. A Associação Mutualista não é uma seguradora. A Caixa Económica foi anexa à Associação Mutualista desde 1844 até 2015 e, portanto, também não é um banco comercial, como são os outros bancos comerciais, seus concorrentes. E, portanto, isto exige um nível elevado de pedagogia junto do Poder Legislativo, seja os grupos parlamentares na Assembleia da República, seja o Governo, seja a tutela. Enfim, naturalmente a tutela tem muito mais conhecimento daquilo que é a atividade mutualista, mas tem que haver aqui um esforço muito grande no sentido de se perceber melhor aquilo que é efetivamente a Associação Mutualista. E isso não foi feito quando foi produzido o novo Código das Associações Mutualistas e quando foram aplicados, nomeadamente, as disposições regulamentares que daí emanaram para a própria Associação Mutualista. Portanto, não me admira que o plano de convergência não fosse aceito pela autoridade de supervisão. Não me admira rigorosamente nada, ele foi devolvido à tutela, a tutela agora tem abraços, uma situação que vai ter que, naturalmente, ajudar-nos a resolver, mas isto consegue-se com diálogo. Ou seja, por um lado, a convergência para o regime jurídico da atividade seguradora e resseguradora da Associação Mutualista requer aqui ajustamentos que sejam específicos da atividade mutualista. Porque a atividade mutualista não tem uma base de capital, ou seja, não tem acionistas. Tem associados que colocam as suas cotas nas modalidades mutualistas, que subscrevem, e, portanto, a associação é uma associação de pessoas. E, portanto, isso desde logo levanta um desafio grande, que é como adaptar o ordenamento jurídico a esta realidade que existe em Portugal, com a Associação Mutualista Montepio, mas existe também noutras jurisdições. Portanto, desde logo, deve haver aqui um esforço no sentido de fazer-se direito comparado, e direito comparado com outras jurisdições europeias, nomeadamente. E adaptar, digamos que essa realidade àquilo que é a atividade da Associação Mutualista. Portanto, eu diria, o plano de convergência tem que ser revisto, naturalmente, e tem que ser revisto muito provavelmente num novo quadro legislativo.
e que também nos dê mais tempo de ajustamento da nossa atividade, de modo a que haja uma aceitação por parte da ASF no sentido de ser o nosso supervisor da atividade financeira, que nós queremos muito e que achamos que só beneficia aos associados, porque confere confiança. A regulação confere confiança à relação entre a Associação Mutualista, confiança e transparência, à relação entre a Associação Mutualista e os seus associados. Obrigada, Pedro, por esta entrevista. Agradeço a todos os nossos telespectadores e ouvintes que nos acompanham no JETV. A todos um excelente fim de semana.